E se a resposta para uma das perguntas mais antigas que existem, quem sou eu, não estivesse na nossa mente, mas sim na luz que as nossas próprias células emitem? Pois é, hoje a gente vai fundo em uma teoria bem radical que redefine o que é ser humano. A hipótese da assinatura fotônica da identidade, ou para simplificar, AF. E olha, o ponto de partida de tudo que a gente vai conversar hoje está nessa frase. É uma ideia provocadora, né? A de que a nossa consciência não tem que chegar na velocidade da luz, porque ela, na sua essência, é luz. Isso por si só já muda completamente as regras do jogo. Para a gente entender o peso dessa hipótese, a gente precisa primeiro encarar um quebra-cabeça que tira o sono de filósofos e cientistas há muito, muito tempo. Afinal de contas, o que é que nos define? O que faz de cada um de nós um indivíduo único? Vamos pensar um pouco. Não pode ser o nosso corpo, certo? As células que formam a gente hoje não são as mesmas de 7, 8 anos atrás. Se a nossa matéria-prima está sempre sendo trocada, como é que o eu pode ser o corpo? Não fecha a conta. Ok, então talvez sejam as memórias. Elas parecem a nossa essência, né? Mas a neurociência já mostrou que as memórias são super maleáveis. Cada vez que a gente acessa uma lembrança, a gente meio que reescreve ela. É menos um arquivo de computador e mais uma história que a gente conta para si mesmo de novo e de novo. E a personalidade? Também não dá. Quem era super impulsivo com 15 anos pode ser a pessoa mais cautelosa do mundo aos 50. Então, peraí. Se o corpo muda, as memórias são instáveis e a personalidade evolui, o que sobra? O que realmente permanece? Pois é, esse é o grande enigma do eu persistente. E é exatamente aqui que a hipótese da assinatura fotônica da identidade, a AF, tenta entrar. Se tudo que a gente acha que nos define é, na verdade, passageiro, qual é a constante? Quem é esse eu que atravessa o tempo intacto? E a resposta da REF é chocante, para dizer o mínimo. A ideia é que a identidade não é um conceito abstrato, mas uma propriedade física, um padrão de luz único e coerente emitido pelo nosso sistema nervoso. Pensa nisso, uma assinatura fotônica tão única quanto uma impressão digital ou o nosso DNA. Eu sei, parece coisa de ficção científica, mas como é que isso funcionaria na prática, biologicamente falando? De onde viria essa tal assinatura de luz? A teoria propõe um mecanismo bem engenhoso, em 3 passos. Primeiro, nossos neurônios, no seu funcionamento normal, emitem uma luz fraquinha, os biofótons. Segundo, dentro desses neurônios existem umas estruturas, os microtúbulos, que funcionam como caixinhas de ressonância. E terceiro, aqui vem a mágica. Por um fenômeno da física quântica chamado efeito Porcel, a geometria única de cada caixinha dessas molda a luz, dando a ela um padrão específico. É como se cada cérebro fosse um instrumento único, tocando uma melodia de luz que só ele sabe tocar. E a palavra-chave para entender isso é coerência. A luz de uma lâmpada comum é toda bagunçada, caótica. Já a luz de um laser é organizada, focada, com todas as ondas alinhadinhas. E é essa ordem que dá ao laser um poder imenso de carregar a informação. A RAF basicamente sugere que a nossa consciência funciona nesse espectro, entre a lâmpada e o laser. E o ponto crucial é esse. Sabe aqueles momentos de foco total, de flow, quando a gente está completamente imerso numa atividade? Esses podem ser os momentos em que a coerência fotônica do nosso cérebro está no máximo. Nesses picos, a nossa assinatura de luz estaria operando como um laser, pura, focada e potente. Agora se prepare, porque é aqui que a teoria dá um salto, e que salto! Se a nossa identidade é, no fundo, um padrão de luz, um sinal, será que esse sinal poderia entrar em ressonância com outros sinais parecidos? Quem sabe, até em outras realidades? Calma, não é tão simples assim. Para essa sintonia entre universos acontecer, a teoria diz que as condições têm que ser muito, muito específicas. Os universos teriam que ser quase gêmeos, as identidades praticamente idênticas e, o mais importante, a pessoa precisaria estar num estado de coerência mental altíssimo, ou seja, não é telepatia de filme, é física de ressonância. Isso nos leva para a parte mais especulativa e talvez a mais genial da RAF. E se o meio de campo para toda essa comunicação já existir, espalhado por todo o universo? E se for algo que a gente já conhece da física, mas com uma função que a gente nunca imaginou? A gente conhece o campo de Higgs, certo? É aquele campo que na física padrão dá massa às partículas. Pensa nele como um melaço cósmico que cria uma resistência, e é essa resistência que a gente percebe como massa. Essa é a visão tradicional. Mas a RAF propõe algo a mais, uma segunda função revolucionária. E se
Para partículas sem massa, como os nossos fótons, o campo de Higgs não for um melaço, mas o exato oposto. E se para a luz ele funcionar como um meio de transmissão perfeito, uma espécie de fibra óptica universal, permitindo que a informação viaje pelo cosmos? Se essa ideia estiver certa, as implicações são de explodir a cabeça. Isso redefine tudo, desde como a gente pensa em viagem interestelar até a própria natureza da vida e da morte. Primeira consequência, viagem espacial. Uma consciência fotônica não precisa de um foguete para viajar na velocidade da luz. Ela já é velocidade da luz. O limite de velocidade do universo não seria uma barreira a ser vencida, mas sim a nossa natureza fundamental. Isso vira a exploração espacial de cabeça para baixo. O desafio não seria mais empurrar uma nave gigantesca por distâncias absurdas, mas sim como transmitir um padrão de informação, a nossa assinatura fotônica, com 100% de fidelidade através desse campo de Higgs. E agora, a implicação mais profunda de todas. A matéria, a gente sabe, decai. A energia se dissipa, é a entropia. Mas um padrão de informação perfeito, coerente, viajando na luz, talvez seja imune a isso. Uma identidade fotônica poderia, em teoria, ser imortal, persistindo até mesmo ao fim do nosso universo. Ok, tudo isso é fascinante, mas seria só uma bela história se não pudesse ser testada, certo? E é aqui que a RAF mostra sua força. Ela não é só filosofia, ela se propõe a ser ciência, fazendo previsões concretas que, em tese, a gente pode verificar. A teoria prevê, por exemplo, que daria para medir um aumento na coerência dos biofótons no cérebro de pessoas em estado de flow ou em meditadores experientes. Ou até que nossos maiores colisores de partículas poderiam detectar uma interação nova entre a luz e o campo de Higgs. São pontes diretas, testáveis, entre a consciência e a física fundamental. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, uma provocação. E se, por todos esses séculos, a gente estivesse procurando a resposta sobre quem somos nos lugares errados? E se a chave para o autoconhecimento mais profundo não estivesse na filosofia ou na psicologia, mas sim na física de partículas, só esperando para ser descoberta?